Há momentos na caminhada espiritual em que Deus não apenas observa o que você está vivendo, mas intervém antes que algo pior aconteça. Ele coloca diante de você um alerta, não como ameaça, mas como cuidado. É como um pai que enxerga muito além do que o filho vê, que percebe riscos invisíveis e caminhos que parecem inofensivos, mas que carregam consequências profundas. Hoje, o Espírito Santo traz esse tipo de alerta ao seu coração. Ele viu a tensão que você tem carregado, percebeu como a ansiedade tem apertado seu peito, notou como o medo tem distorcido sua visão. Ele viu o momento exato em que você quase tomou decisões apenas para tentar aliviar a dor. E é por isso que ele aparece agora, antes que algo maior aconteça. O Espírito Santo conhece a exaustão que você tem sentido. Ele viu quando você acordou com o coração acelerado, mesmo sem saber por quê. Ele percebeu quando você ficou em silêncio para não demonstrar o que realmente estava sentindo. Ele viu quando você pensou que talvez recuar fosse mais fácil do que continuar tentando. Ele observou quando você começou a acreditar que nada mudaria e que suas forças estavam acabando. A sua mente tem sido pressionada por pensamentos que surgem sem aviso. Pensamentos que tentam convencer você de que o melhor seria parar. Mas Deus não permite que esses pensamentos sejam normalizados dentro de você. Quando ele vê um filho à beira de abandonar o propósito, ele intervém com urgência. Esse alerta não chega por acaso. Ele vem porque há uma guerra acontecendo ao redor da sua alma, uma guerra que você não percebe completamente. Enquanto você luta para sobreviver emocionalmente, o inimigo tenta usar o desgaste mental para empurrar você em direções perigosas. Ele tenta te fazer agir por impulso, te empurrar para decisões que parecem trazer alívio imediato, mas que gerariam dores ainda maiores. Ele faz isso porque sabe que, se você permanecer firme mais um pouco, a virada de Deus vai te alcançar. Ele sabe que existe uma promessa alinhada ao seu nome e tenta distorcer a sua visão para que você acredite que não vale a pena continuar. Mas Deus não deixa você caminhar às cegas. Ele acende uma luz antes que qualquer precipício te alcance. O Espírito Santo fala ao seu coração porque percebeu que a ansiedade tem roubado o que Deus já liberou sobre você. Existiram portas que se abriram, mas que você quase não percebeu porque estava cansado demais para enxergar. Existem oportunidades que começaram a se aproximar, mas você olhou para elas com medo, acreditando que não seria capaz de sustentar algo tão grande. A ansiedade tem a capacidade de prender alguém no que Deus já superou, de limitar alguém ao que Deus já transformou, de distorcer o presente ao ponto de torná-lo mais pesado do que deveria ser. E Deus, que conhece as profundezas da alma, sabe que você não pode continuar carregando esse peso sem ajuda. Por isso ele diz: pare agora e me escute. Não é um comando para te pressionar, mas um pedido amoroso para te proteger. Ele está te chamando como um pai chama um filho que está correndo em direção ao perigo sem perceber. Ele está dizendo que há decisões que não podem ser tomadas em meio ao desespero. Ele está dizendo que seu coração não pode continuar nesse ritmo, porque o desgaste emocional está começando a afetar até aquilo que você já venceu. Ele está lembrando que há coisas que ele só pode fazer quando encontra um coração disposto a desacelerar. A urgência de Deus não está na repreensão, está na proteção. O Espírito Santo sabe que a exaustão que você está sentindo não veio apenas das circunstâncias atuais. Ela é resultado de acúmulos antigos. Palavras que feriram, rejeições que marcaram, perdas que deixaram cicatrizes, decepções que você tentou ignorar, cargas que assumiu sem perceber. Existiram fases inteiras da sua vida em que você precisou ser forte para não desmoronar. E mesmo depois de vencer algumas batalhas, você continuou carregando os efeitos delas dentro do coração. Agora,
Deus coloca a mão nessas áreas e revela que o alerta não é sobre o que está acontecendo ao seu redor, mas sobre o que está acontecendo dentro de você. A alma cansada se torna vulnerável a ataques silenciosos. E Deus não vai permitir que você seja destruído por dentro depois de ter vencido tantas coisas por fora. E diante disso, Ele te chama a reconhecer que você não precisa enfrentar essa fase sozinho. Você não foi criado para carregar esse tipo de peso. Deus não formou você para viver sufocado, pressionado, inquieto ou com medo de cada passo que dá. Ele te formou para caminhar com Ele, para ser guiado por Ele, para descansar nele, para confiar nele. Esse alerta urgente vem para lembrar você de que existe um Deus que vê o que você não vê, que ouve o que você não consegue expressar, que identifica perigos antes que eles se manifestem. Ele te avisa hoje para que você não sofra consequências que poderiam ser evitadas. Não é ameaça, é cuidado. O Espírito Santo também te mostra que o inimigo não tem poder para destruir você, mas tenta manipular suas emoções para que você mesmo se afaste do caminho. Ele não precisa te derrubar, ele apenas precisa te confundir. Ele tenta aumentar problemas pequenos até que pareçam gigantes. Tenta fazer você olhar mais para a dor do que para a promessa. Tenta ocupar sua mente com pensamentos repetitivos que drenam a sua fé. E o alerta de Deus vem justamente para quebrar essa distorção. Ele quer que você recupere a clareza, porque só com clareza você consegue discernir a direção correta. Só com clareza você consegue identificar o que é ataque e o que é prova. Só com clareza você consegue reconhecer quando uma porta foi aberta por Deus ou preparada como armadilha. Esse alerta também vem para impedir você de reagir de maneira precipitada às pressões atuais. Deus sabe que o desgaste que você está enfrentando poderia facilmente te levar a abandonar relacionamentos importantes, desistir de oportunidades significativas, recuar de propósitos eternos ou se isolar, quando, na verdade, é o momento de se aproximar da presença dele. Muitas das decisões mais destrutivas que uma pessoa toma nascem em momentos de cansaço. E Deus, que conhece a fragilidade humana mais do que qualquer um, dá o aviso antes. Ele não deixa você caminhar sem direção quando sabe que você está no limite. Ele cuida antes que você crie cicatrizes maiores. Por isso, ele te diz com firmeza e amor: deixa eu cuidar dos detalhes. Deus não está pedindo que você abandone tudo. Está pedindo que você entregue tudo. Há uma diferença profunda entre desistir e entregar. Desistir é fruto do cansaço. Entregar é fruto da confiança. Desistir é parar porque não vê saída. Entregar é reconhecer que Deus sempre teve a saída. Desistir te leva ao esgotamento. Entregar te leva à paz. Deus não quer que você feche portas, corte laços saudáveis ou interrompa processos importantes. Ele quer aliviar o peso que está te cegando. Ele quer restaurar sua mente, estabilizar suas emoções, renovar sua força e reorganizar sua alma antes que você faça escolhas influenciadas pelo medo. Deus não chega atrasado com esse aviso. Ele chega no exato momento em que sua alma precisava ser puxada de volta para o lugar de segurança. A inquietação que você sentiu nos últimos dias era o Espírito Santo tentando chamar sua atenção. Ele estava tentando te mostrar que você estava carregando mais do que deveria. Ele estava te mostrando que havia pensamentos sendo plantados para te enfraquecer. Ele estava te alertando que havia portas aparentemente boas sendo construídas pelo inimigo para te desviar. Agora que ele tem sua atenção, ele toma você pela mão e diz: não avance sozinho. Ele quer que você respire, pause, recupere a visão e volte a caminhar com ele. Não com a ansiedade. Esse alerta não vem para provocar medo, mas para restaurar sabedoria. Deus não te assusta, ele te orienta. Ele não te apavora, ele te protege.
Ele não te paralisa, ele te conduz. A palavra dele sempre traz vida, clareza e direção. E hoje ele te diz que algo maior estava tentando se aproximar. Algo que teria impacto sobre sua paz, sua saúde emocional, suas decisões e seu propósito. Mas ele entrou antes para impedir que isso se tornasse realidade. Ele te avisa agora para que você não precise sofrer depois. Ele te chama agora para que você não precise reconstruir o que poderia ser preservado. O que ele quer de você neste momento é simples. Pare, respire e ouça. Deixe que ele fale. Deixe que ele te guie. Deixe que ele acalme suas preocupações. Deixe que ele traga luz ao seu entendimento. Deixe que ele mostre onde você estava sendo atacado, onde estava vulnerável, onde estava prestes a errar. Permita que ele ajuste seu coração antes que o desgaste te leve a caminhos que Deus nunca planejou para você. Ele está estendendo a mão e dizendo: eu estou aqui, eu vi, eu sei, e eu não vou permitir que isso te destrua. Agora, com o coração mais sensível e atento, fica uma pergunta para você refletir. O que Deus está te pedindo para entregar hoje? Quando Deus desperta alguém com um alerta tão urgente, ele não está apenas chamando atenção para um problema momentâneo. Ele está mostrando que existe uma realidade espiritual mais profunda acontecendo. O Espírito Santo te conduz agora para dentro dessa compreensão. Ele quer abrir seus olhos para o que estava te cercando sem que você percebesse. Porque muitas das batalhas que você enfrentou recentemente não começaram no ambiente físico, mas no invisível. Houve um movimento espiritual tentando enfraquecer sua fé, roubar sua clareza e distorcer seu discernimento. E é exatamente por isso que Deus falou com tanta urgência. Ele percebeu o perigo antes de você identificar o primeiro sinal. O desgaste interno que você sentia não era apenas consequência do cansaço diário. Havia uma resistência espiritual travando suas emoções, pressionando seus pensamentos e tentando te empurrar para um estado de exaustão que te deixaria vulnerável. Deus viu quando sua força começou a diminuir e quando o desânimo tentou se instalar silenciosamente. Em momentos assim, o inimigo tenta usar o emocional para gerar decisões impulsivas. Ele não tem acesso ao seu espírito, mas tenta influenciar sua mente e suas emoções. Ele tenta transformar pequenos problemas em grandes ameaças. Tenta moldar pensamentos negativos como se fossem conclusões lógicas. Tenta fazer com que você pense que sua vida não tem direção. Mas Deus, que conhece todos os códigos do coração humano, percebe quando um ataque desse se aproxima e avisa antes que isso cause consequências duras. O Espírito Santo revela que a raiz do seu esgotamento não estava apenas nas circunstâncias, mas na forma como seus sentimentos estavam sendo influenciados. Por isso, ele te alerta antes que algo maior aconteça. Ele não quer que você siga um caminho criado pela ansiedade. Ele não quer que você deixe o medo determinar seu próximo passo. Ele não quer que você reaja de maneira impulsiva e comprometa áreas importantes da sua vida. Ele não quer que você crie distâncias que nunca deveriam existir. Esse aviso vem para interromper padrões emocionais que estavam sendo construídos dentro de você sem que você percebesse. Padrões que te levariam a acreditar que você está sozinho, quando, na verdade, Deus esteve ao seu lado o tempo todo. A presença do Espírito Santo te envolve agora e começa a trazer clareza para tudo aquilo que estava embaralhado na sua mente. Ele te faz olhar para a sua jornada recente e perceber detalhes que antes você não tinha notado. Ele te mostra que houve situações que se repetiram não por coincidência, mas para revelar áreas internas que precisavam de cura. Ele te mostra que houve palavras que te machucaram mais do que deveriam porque tocaram feridas antigas que ainda estavam abertas. Ele te mostra que houve momentos em que você se isolou porque sua alma estava tentando se proteger.
Mas sem perceber, você acabou criando uma distância que te tornava ainda mais vulnerável. Deus está revelando esses pontos não para te acusar, mas para te libertar deles. Porque Ele sabe que você não pode seguir para a próxima fase carregando inseguranças que te enfraquecem. À medida que essa luz entra no seu interior, o Espírito Santo começa a mostrar que o inimigo estava tentando gerar uma tempestade emocional dentro de você. Ele tentava usar sua própria mente como instrumento contra você. Tentava fazer com que pensamentos repetitivos ficassem circulando até se transformarem em convicções falsas. Tentava te convencer de que você estava perto de fracassar, quando na verdade estava perto de vencer. Tentava te fazer acreditar que você estava sozinho, quando na verdade Deus estava preparando um movimento de intervenção. Tentava criar ruído suficiente para te impedir de ouvir a voz de Deus. E tudo isso porque o inimigo sabe que quando Deus decide mudar o rumo de alguém, essa pessoa se torna um perigo para o inferno. O ataque aumenta quando a promessa está se aproximando, e por isso Deus te avisou agora. Ele sabe que o estado emocional que você estava prestes a entrar faria com que você interpretasse tudo de forma distorcida. Ansiedade transforma pequenas situações em tempestades. Medo transforma incertezas em derrotas antecipadas. Cansaço transforma silêncio em abandono. E Deus te ama demais para permitir que essa confusão interna determine o que você vai viver. Ele quer te reposicionar antes que sua mente te conduza por caminhos errados. Ele entra antes que você tome decisões precipitadas. Ele fala antes que você perca oportunidades que Ele mesmo preparou. Ele alerta antes que você aceite palavras que nunca vieram dele. Ele intervém antes que sua visão espiritual seja completamente sufocada pelo peso emocional. O Espírito Santo te mostra que existe uma linha muito fina entre o momento em que você está e o momento em que o inimigo tentaria gerar uma queda mais profunda. Ele sabe que sua vulnerabilidade emocional poderia se transformar em desespero. Ele sabe que seu cansaço poderia se transformar em desistência. Ele sabe que suas dúvidas poderiam se transformar em incredulidade. Ele sabe que suas feridas poderiam se transformar em isolamento. E ele entra agora para evitar que isso aconteça. Ele te protege antes que a queda aconteça. Ele te guarda antes que você se desvie. Ele te fortalece antes que a fraqueza te aprisione. Ele te alerta antes que a dor se torne irreversível. Esse aviso de Deus é, na verdade, uma demonstração do quanto você é valioso para Ele. Deus não alerta quem Ele não ama. Ele não insiste em alguém que Ele desistiu. Ele não fala com urgência para quem não carrega propósito. Ele está te alertando, porque você é alvo de um plano maior. Ele viu que você estava prestes a atravessar uma fase importante, e essa fase exigirá emocional e espiritualmente de você. Ele sabe que você carrega algo que precisa ser entregue a esta geração, e por isso Ele cuida de cada detalhe antes que você entre no próximo nível. Ele sabe que sua vida tem impacto em pessoas que você nem conhece ainda. Ele sabe que existem promessas que ainda precisam se cumprir através da sua história. Ele sabe que você tem chamado e que o inferno teme isso. Deus está protegendo o propósito que colocou dentro de você. E enquanto Ele revela essa verdade, o Espírito Santo começa a restaurar seu interior. Ele coloca uma calma que a sua mente não poderia produzir sozinha. Ele traz uma clareza que você não conseguia alcançar pelas próprias forças. Ele estabiliza sentimentos que estavam agitados e traz equilíbrio para áreas que estavam desordenadas. Ele toca em medos que pareciam imensos e os reduz à sua real proporção. Ele traz discernimento para que você entenda quais pensamentos são seus, quais são resultados do cansaço e quais foram sopros do inimigo.
Ele reorganiza seu interior para que você caminhe com segurança. O que antes parecia confuso agora começa a se alinhar. O que antes parecia o fim, agora revela que era apenas o meio. O que antes parecia gigante agora começa a perder força diante da presença de Deus. A presença do Espírito Santo está te preparando para algo importante: a retomada do seu discernimento. Sua visão espiritual estava sendo abafada pelo medo, mas agora ela começa a se reacender. Sua sensibilidade interna estava diminuindo por causa da pressão, mas agora começa a voltar com força. A voz de Deus estava sendo abafada por pensamentos repetitivos, mas agora ela se torna clara novamente. Esse alerta não veio apenas para te impedir de cair, veio para restaurar a sua capacidade de ouvir Deus com profundidade. Porque os próximos passos exigirão discernimento, e esse discernimento só pode ser pleno quando sua alma está alinhada. E enquanto isso acontece, Deus te mostra uma última verdade. Ele não te alerta apenas para te proteger do mal. Ele te alerta para te preparar para o bem que está chegando. Ele traz esse aviso porque algo maior está em preparação no céu. Ele te coloca de volta no eixo para que você receba aquilo que ele reservou. Ele limpa seu coração para que a promessa encontre espaço. Ele te tira da borda do desânimo para que você não perca o que ele está prestes a liberar. Ele te reposiciona para que você esteja no lugar certo quando a virada acontecer. E agora, com o coração mais claro e a alma mais estável, Deus te faz uma pergunta profunda. Você está pronto para deixar Deus conduzir a próxima parte da sua história? Há momentos na caminhada espiritual em que Deus decide revelar, de forma muito nítida, aquilo que estava acontecendo nos bastidores da vida. Não porque você pediu detalhes, mas porque Ele sabe que um coração cansado precisa compreender a razão pela qual certas lutas se levantam com tanta intensidade. O Espírito Santo te conduz agora a esse entendimento mais profundo. Ele quer que você perceba que nada do que você viveu nos últimos tempos foi aleatório. Nada foi coincidência. Nada fugiu do conhecimento dele. Cada experiência, cada oposição, cada inquietação interna estava ligada a algo maior acontecendo na dimensão espiritual. E quando Deus decide abrir os olhos de alguém para essa realidade, é porque uma virada está muito próxima. O Espírito Santo começa mostrando a você que o inimigo não aumentou a pressão porque você estava fraco, mas porque você estava avançando. Muitas vezes você interpretou sua vulnerabilidade como sinal de que algo estava errado com você, quando na verdade era sinal de que algo estava certo com o plano de Deus. O inferno responde com força quando o céu libera algo grande. E Deus visto quando essa pressão espiritual começou a se intensificar ao seu redor. Ele viu quando noites ficaram mais pesadas, quando pensamentos ficaram mais confusos, quando sua mente parecia inquieta, mesmo sem motivo aparente. Ele viu quando o cansaço emocional passou a se tornar mais profundo, quando a ansiedade se aproximou como se tivesse voz, quando o medo começou a tentar te orientar. Nada disso foi apenas psicológico, era espiritual. Você não percebeu, mas estava pisando em um território que o inimigo não queria que você entrasse. Estava chegando perto de uma resposta que ele temia. Estava sendo direcionado para uma porta que ele tentou manter fechada. Estava prestes a receber uma informação divina que interromperia ciclos de derrota. E é por isso que ele tentou te enfraquecer emocionalmente. É por isso que ele tentou te distrair com problemas pequenos. É por isso que ele tentou te ferir através de palavras antigas. É por isso que ele tentou te isolar. Isolamento sempre foi uma das estratégias mais antigas do inimigo. Afastar você do ambiente onde Deus te fortalece, aproximar você do barulho interno, fazer você acreditar que está sem apoio. Mas Deus te viu, te acompanhou e interveio antes que essa estratégia tivesse força suficiente para te paralisar.
O Espírito Santo agora te revela que havia situações que você interpretou como falhas pessoais, mas que, na verdade, eram ataques planejados para te desequilibrar emocionalmente. Por isso, Deus te avisou antes. Ele sabia que se você continuasse seguindo no ritmo em que estava, a pressão interna poderia ter levado você a conclusões precipitadas. Ele viu que sua sensibilidade espiritual estava sendo puxada para baixo. Ele percebeu que sua capacidade de discernimento estava sendo sufocada pelo excesso de preocupação. Ele viu que você estava prestes a se mover em direção a caminhos que não eram parte do propósito dele. E Deus não permite que seus filhos caminhem rumo a lugares que os destruiriam sem antes acender um alerta forte. E é exatamente nesse ponto que ele te mostra que existe uma diferença entre prova e desgaste espiritual. A prova te fortalece, o desgaste te enfraquece. A prova te lapida, o desgaste te confunde. A prova te direciona, o desgaste te dispersa. A prova te aproxima de Deus, o desgaste tenta te afastar. E nos últimos dias, você não estava apenas passando por provas. Estava sendo desgastado. A quantidade de pensamentos repetitivos, o peso emocional sem explicação, a sensação de aperto no peito, a irritação sem motivo, a vontade de desistir de tudo, a dificuldade de se concentrar em coisas simples. Tudo isso não tinha raiz apenas no natural. Era espiritual. O Espírito Santo te revela isso agora para que você entenda que não foi fraqueza sua, foi ataque real. Ao te mostrar isso, Deus muda sua perspectiva. Ele está revelando que você não estava lutando sozinho e que nunca esteve. Você atravessou uma batalha intensa, mas a presença dele esteve ao seu lado em cada segundo. Ele colocou limites no inimigo. Ele impediu que ataques espirituais te destruíssem emocionalmente. Ele não permitiu que pensamentos de desistência te dominassem completamente. Ele guardou sua mente quando você achou que iria perder o controle. Ele protegeu sua fé mesmo quando você não conseguia sentir nada. Enquanto você pensava que estava enfrentando a luta sozinho, o céu inteiro estava trabalhando ao seu favor. O Espírito Santo agora te leva a perceber que durante esse período de pressão, Deus estava te preparando sem que você percebesse. Ele estava te fortalecendo silenciosamente. Ele estava te ensinando a discernir o que antes você aceitava sem questionar. Ele estava aumentando sua sensibilidade espiritual para que você fosse capaz de identificar rapidamente quando um pensamento não vinha dele. Ele estava ajustando seu coração para que você não deixasse seu emocional te empurrar para caminhos perigosos. Ele estava te ensinando a depender não do que sente, mas do que crê. Esse é um tipo de maturidade que só nasce em meio a batalhas verdadeiras. E agora que essa maturidade começa a aparecer, Deus te revela que existe um motivo ainda maior por trás de tudo. Ele está te preparando para uma fase da sua vida que exigirá clareza, firmeza e sabedoria. A próxima etapa que Ele está construindo para você não pode ser vivida com as inseguranças antigas. Não pode ser vivida com a mesma visão limitada. Não pode ser vivida com medo. Não pode ser vivida com ansiedade governando suas decisões. Deus está preparando algo que exige uma versão mais estável, mais consciente e mais fortalecida de você. E é por isso que Ele te alerta agora. Ele quer garantir que você entre nessa nova fase com um coração alinhado, com uma mente clara e com uma fé firme. O Espírito Santo também te revela que existiam decisões importantes que você estava prestes a tomar sob influência do cansaço. E essas decisões poderiam abrir portas erradas ou fechar portas certas. Poderiam gerar conflitos desnecessários. Poderiam afetar relacionamentos que Deus quer preservar. Poderiam interromper processos que Deus ainda está desenvolvendo. Poderiam te levar para longe do propósito. Por isso, Deus falou antes.
Ele está te livrando de consequências que você nem percebeu que estavam se aproximando. Ele está te protegendo de erros que seriam difíceis de desfazer. Ele está segurando sua mão antes que você dê um passo que não pode ser sustentado pela sua estrutura emocional atual. Agora que você entende isso, o Espírito Santo começa a tratar a origem da ansiedade que vinha tentando te dominar. Ele não apenas te alerta sobre o risco, ele toca o ponto vulnerável. Ele te mostra que a ansiedade surgiu porque você tentou carregar responsabilidades que não eram suas. Você tentou resolver problemas que pertenciam a Deus. Você tentou antecipar cenários que ele ainda estava construindo. Você tentou proteger áreas que ele mesmo estava defendendo. A ansiedade não foi fruto da falta de fé. Foi fruto do excesso de carga. Por isso, ele diz: deixa eu cuidar dos detalhes. Ele não quer que você abandone tudo. Ele quer que você tire das mãos aquilo que nunca deveria ter segurado sozinho. Enquanto essa revelação aprofunda sua consciência, Deus te mostra que existe um propósito maior por trás do alerta. Ele quer trazer descanso para sua alma antes que você entre em uma fase de cumprimento. O descanso não é ausência de luta. É presença de direção. Deus quer que você siga para a próxima etapa, sabendo que Ele está guiando cada movimento. Ele quer que você avance com segurança, não com medo. Ele quer que você tome decisões com clareza, não com desespero. Ele quer que você caminhe com leveza, não com peso. Ele quer que você viva essa fase com fé, não com tensão emocional. Esse descanso é sobrenatural. Ele não vem de circunstâncias favoráveis, vem da certeza de que Deus está presente. Quando o Espírito Santo toca o coração, ele silencia tempestades internas, endireita pensamentos, acalma inquietações e traz paz onde antes havia tormento. É isso que ele está fazendo agora. Ele está te mostrando que o pior já passou, que o ataque perdeu força, que a batalha interna está sendo vencida, que o que estava tentando te destruir está sendo neutralizado. Ele está colocando você de volta no lugar seguro, onde sua alma consegue respirar novamente. Há uma profundidade espiritual que Deus só revela quando a alma está suficientemente sensível para compreender o que Ele quer mostrar. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora. Ele te conduz a um entendimento mais íntimo sobre o que significa confiar verdadeiramente em Deus quando tudo dentro de você está inquieto. Confiar não é ignorar o que se sente, é colocar nas mãos de Deus aquilo que o coração não consegue organizar sozinho. Confiar não é fingir que está tudo bem, é reconhecer que, mesmo quando não está, Deus continua sendo fiel. Confiar não é ter todas as respostas, é caminhar acreditando que o céu sabe exatamente qual é o próximo passo. O Espírito Santo te mostra que existe uma diferença entre fé e controle. A fé entrega. O controle tenta garantir resultados. A fé descansa, o controle se desgasta. A fé se posiciona, o controle se desespera. E sem perceber, você vinha tentando segurar áreas da sua vida que pertencem apenas ao cuidado de Deus. Você tentava encontrar soluções rápidas, tentava resolver tudo com as próprias mãos, tentava antecipar cenários, tentava prever desfechos, tentava administrar preocupações que não deveriam estar no seu coração. E quanto mais tentava controlar, maior era a ansiedade. Quanto maior a ansiedade, menor a clareza. E quanto menor a clareza, mais vulnerável você se tornava a ataques espirituais. É por isso que Deus te chama agora para um lugar de rendição profunda. Ele está desmontando com amor as defesas que você construiu para tentar se proteger da dor. Defesas emocionais que foram levantadas ao longo de experiências difíceis, feridas antigas, frustrações acumuladas. Defesas que te tornaram resistente, mas que também bloquearam sua sensibilidade espiritual em alguns momentos.
Ele toca nessas áreas não para expor fragilidades, mas para libertar você da necessidade de carregar tudo sozinho. Ele te mostra que confiar é permitir que ele conduza aquilo que você tentou segurar com força demais. O Espírito Santo também revela que a ansiedade que te acompanhou nos últimos dias não estava ligada apenas ao que você viveu agora, mas às situações antigas que voltaram a influenciar seu coração. Às vezes, o medo do futuro nasce de memórias do passado. Às vezes, inseguranças reaparecem porque algo na vida atual tocou em áreas que ainda não estavam totalmente curadas. E Deus, conhecendo essas camadas profundas, traz você para um confronto amoroso com a verdade. Ele mostra que existem partes da sua alma que ainda tentam funcionar com base em feridas antigas. Feridas que produziram a sensação de que você precisa estar sempre alerta, sempre preparado, sempre controlando tudo para evitar ser machucado novamente. Mas Deus diz que esse tipo de postura te leva ao esgotamento, não à proteção. Por isso, Ele está te chamando a confiar de um jeito novo. Confiar não como quem espera o pior, mas como quem acredita numa direção divina. Confiar não como quem carrega cicatrizes como escudos, mas como quem entende que Deus é o próprio escudo. Confiar não como quem tenta prever ameaças, mas como quem descansa porque Deus já viu todas as rotas e já bloqueou aquilo que te faria mal. O Espírito Santo quer ensinar você a se entregar de uma forma que não depende do ambiente, mas depende da presença dele. Porque quando a confiança nasce no ambiente espiritual, ela não se abala com mudanças externas. Essa confiança verdadeira não é construída de um dia para o outro. Ela cresce à medida que Deus te mostra, repetidas vezes, que Ele esteve presente em lugares onde você pensou que estava sozinho. Ela cresce quando você olha para situações do passado e percebe que Deus agiu de formas silenciosas que você não reconheceu na hora. Ela cresce quando você entende que aquilo que parecia atraso era proteção, que aquilo que parecia perda era redirecionamento, que aquilo que parecia silêncio era estratégia divina. O Espírito Santo te conduz a lembrar de momentos em que você estava à beira de tomar decisões ruins e, sem explicação, algo fez você parar. Momentos em que uma palavra, um sinal ou uma sensação interior salvaram você de problemas maiores. Tudo isso foi Deus te protegendo quando você não tinha discernimento suficiente para perceber o perigo. Agora Ele quer que você reconheça que essa mesma proteção continua ativa sobre sua vida. Ele não está apenas olhando o que você viveu, Ele está olhando o que ainda vai viver. Ele sabe que há coisas grandes preparadas para você, e por isso Ele te chama a confiar antes de ver, porque a confiança abre portas que a ansiedade fecha. A confiança acalma tempestades que o medo alimenta. A confiança traz discernimento onde antes havia confusão. Confiar em Deus alinha sua alma de um jeito que faz você enxergar o que antes estava distorcido. E esse alinhamento é essencial para que você caminhe com firmeza para aquilo que Ele te reserva. O Espírito Santo também te revela algo muito importante. Existem oportunidades que só podem ser acessadas por quem confia. Quando a alma está inquieta, a pessoa interpreta portas abertas como risco. Quando a mente está ansiosa, a pessoa interpreta propósito como peso. Quando o coração está sobrecarregado, a pessoa interpreta a direção divina como responsabilidade impossível. Por isso Deus está limpando sua visão antes de te entregar aquilo que Ele prometeu. Ele não quer que você confunda bênção com ameaça. Ele não quer que o milagre pareça carga. Ele não quer que a nova fase pareça assustadora. Ele quer que você receba o que Ele preparou com segurança emocional e sensibilidade espiritual. E existe ainda outro aspecto profundo sobre confiar em Deus. A confiança restaura aquilo que o medo tentou destruir. O medo desgasta, aperta, sufoca, paralisa.
Ele cria histórias dentro da mente, cria cenários catastróficos, cria imagens distorcidas do futuro. Ele faz você imaginar derrotas que nunca acontecerão. Faz você acreditar em perdas que Deus nunca permitiu. Faz você antecipar dores que não foram decretadas sobre sua vida. E Deus olha para tudo isso e diz: isso não pertence a você. Ele te chama para um território onde o medo não governa. Ele te convida a caminhar com a convicção de que, se Ele está no controle, nada pode escapar da vontade dEle. O Espírito Santo quer restaurar essa confiança para que você volte a viver com liberdade. Confiar também significa se permitir ser guiado. E ser guiado exige sensibilidade. Deus te mostra que muitas vezes você tentou tomar atitudes porque achou que precisava dar alguma resposta rápida ao que estava vivendo. Você acreditou que precisava decidir sem pensar, agir sem orar, resolver sem descansar. Mas agora Ele te mostra que existe diferença entre urgência emocional e urgência espiritual. A urgência emocional leva ao erro. A urgência espiritual leva à direção. E é por isso que Ele está moldando sua sensibilidade para que você saiba a diferença entre sentir e discernir. Nem tudo que pressiona é de Deus, e nem tudo que acalma é do inimigo. Você está sendo ensinado a reconhecer a voz certa, e esse aprendizado vale mais do que qualquer vitória imediata, porque quem aprende a ouvir Deus não se perde mais. O Espírito Santo te lembra que confiar também envolve aceitar que nem sempre você terá controle sobre tudo. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Aceitar que Deus vê além, sabe além e age além. Aceitar que Ele sabe o que te edifica e sabe o que te destruiria. Aceitar que Ele fecha portas por proteção e abre outras por propósito. Aceitar que a resposta que parece tardia é, na verdade, em preparação. Aceitar que Deus não está atrasado, Ele está alinhando o tempo perfeito. Aceitar que aquilo que Ele está fazendo dentro de você tem a ver com o que Ele está preparando ao redor de você. E ao revelar isso, Deus coloca paz dentro do seu espírito. Não uma paz superficial, baseada na ausência de guerra, mas uma paz profunda baseada na certeza da presença dEle. Uma paz que silencia ruídos internos. Uma paz que acalma expectativas. Uma paz que organiza pensamentos. Uma paz que impede conclusões precipitadas. Uma paz que te devolve o equilíbrio emocional que você achou que tinha perdido. Essa paz é o primeiro sinal de que o próximo movimento de Deus está próximo. O Espírito Santo te estabiliza agora, porque Ele não derrama direção sobre um coração confuso. Ele derrama sobre um coração entregue. O que Deus está fazendo em você neste momento é precioso. Ele está removendo o peso que vinha te puxando para baixo, está clareando sua visão, está ajustando sua alma e está preparando você para confiar de forma tão profunda que nenhum ataque futuro será capaz de te paralisar. Essa confiança é a chave que abre a próxima porta. Ele está te chamando a caminhar com Ele sem medo do amanhã, porque Ele já está no amanhã antes de você chegar. Ele está te chamando a confiar mesmo quando não entende, porque Ele não falha. Ele está te chamando a entregar aquilo que não cabe mais no seu coração, porque Ele tem algo maior para preencher. Quando a confiança finalmente se alinha ao que Deus deseja realizar, algo poderoso acontece dentro da vida de uma pessoa. Não é apenas um sentimento ou uma mudança emocional, é uma transição espiritual. É como se o céu, que antes parecia distante, se aproximasse de tal forma que você passa a perceber movimentos que sempre estiveram ali, mas que o cansaço e a ansiedade impediam você de enxergar. O Espírito Santo te conduz agora para dentro dessa revelação profunda. Existe um momento específico em que o coração humano e o propósito divino se encontram, e quando isso acontece, nada pode impedir o que Deus preparou.
O Espírito Santo começa te mostrando que Deus não trabalha em ambientes confusos. Ele trabalha em ambientes entregues. Quando sua confiança se realinha, sua alma para de resistir a Deus e passa a cooperar com Ele. Antes você lutava contra pensamentos, contra emoções, contra expectativas frustradas. Sua mente tentava encontrar respostas que não estavam disponíveis ainda. Seu coração tentava se defender de dores passadas enquanto buscava construir algo novo. E esse conflito interno tirava sua paz, drenava suas forças e distorcia sua visão espiritual. Agora, Deus está reorganizando isso. Ele está limpando o campo da sua alma para plantar algo novo. Quando a confiança toma esse lugar, ela abre portas espirituais que estavam fechadas. Não porque Deus não queria abrir, mas porque sua alma ainda não estava pronta para atravessar. O Espírito Santo te apresenta agora a verdade profunda de que Deus não atrasa milagres. Ele prepara pessoas. Ele molda o interior para que o exterior possa receber. Ele fortalece a fé para que você sustente aquilo que Ele vai entregar. Ele alinha suas emoções para que você não use sentimentos instáveis como base para decisões permanentes. Ele amplia sua maturidade espiritual para que você identifique quando uma oportunidade vem do céu ou é apenas distração. Tudo isso fazia parte do processo. Nada foi desnecessário, nada foi desperdício. Cada lágrima, cada instabilidade, cada noite pesada, cada dia silencioso estava te preparando para o momento em que Ele poderia finalmente agir com liberdade na sua vida. Deus também te revela que existiam áreas do seu coração que ainda estavam tentando funcionar com base em medo, e Ele não derrama o novo em corações governados por medo. Por isso, Ele te trouxe até aqui, para substituir o medo pela confiança. Quando essa troca acontece, o ambiente espiritual ao seu redor muda completamente. O inimigo perde argumentos. Pensamentos destrutivos perdem força, inseguranças perdem espaço, o caos perde autoridade. É como se Deus desenhasse uma linha ao redor da sua vida dizendo: até aqui, adversário, daqui para frente o território pertence a mim. E quando Deus reivindica essa área, tudo começa a se mover ao favor daquilo que Ele determinou. O Espírito Santo também te mostra que quando a confiança se alinha, você começa a perceber sinais que antes pareciam invisíveis. Coisas que antes se interpretavam como coincidência passam a se revelar como direção. Palavras que antes pareciam aleatórias passam a tocar áreas específicas da sua alma. O que antes parecia apenas rotina passa a carregar propósito. Deus começa a te mostrar pequenas evidências de que Ele está preparando o cenário. Às vezes é uma paz repentina no meio da confusão. Às vezes é uma oportunidade que surge do nada. Às vezes é uma porta que você nem sabia que existia. Às vezes é um pensamento que te acalma no meio da tempestade. Tudo isso são sinais de que o impossível não está apenas vindo, está se aproximando. Agora o Espírito Santo começa a ampliar sua visão para que você perceba que Deus não está realizando algo pequeno. Ele está construindo algo que terá impacto profundo na sua vida. Ele está tocando áreas que você nem imaginava que seriam restauradas. Ele está colocando de volta em ordem coisas que haviam sido bagunçadas pelo desgaste emocional. Ele está te conduzindo a um nível de maturidade espiritual que te permitirá atravessar fases da sua vida com serenidade, mesmo quando tudo ao redor estiver em crise. Deus está te elevando espiritualmente para que, quando o impossível acontecer, você não se perca emocionalmente, não se sobrecarregue, não se desespere e não volte para padrões antigos. Essa elevação espiritual é uma preparação para um novo tipo de responsabilidade. Deus não entrega algo grande para quem ainda está preso em fragilidades antigas. Ele precisou curar áreas internas que estavam limitando sua visão. Precisou remover pensamentos que te bloqueavam.
Precisou corrigir crenças que foram criadas por experiências antigas, mas que não condiziam com a verdade dele. Precisou fortalecer partes da sua alma que estavam frágeis demais para receber qualquer tipo de mudança. Agora, quando ele olha para você, ele vê estrutura, ele vê resistência, ele vê clareza, ele vê capacidade de sustentar aquilo que ele está prestes a revelar. Ele vê maturidade emocional e espiritual suficiente para caminhar com ele em terrenos mais profundos. E quando isso acontece, o impossível deixa de ser um pedido e passa a ser uma resposta. Ele deixa de ser algo distante e passa a ser algo que se aproxima com força, porque agora você não apenas acredita que Deus pode, você está preparado para viver o que Ele quer fazer. A confiança real abre caminho para o cumprimento. O Espírito Santo começa a te mostrar que existiam situações que estavam em espera, apenas porque Deus precisava que você chegasse até este ponto. Ele precisava te ver estável o bastante para não se perder no meio da bênção. Ele precisava te ver maduro o suficiente para não abandonar o propósito quando tudo começasse a mudar. Ele precisava ver sua fé firmada o bastante para que circunstâncias não distorcessem sua visão. E aqui ele te revela algo ainda mais profundo. Quando o impossível acontecer, a transformação será tão evidente que até as pessoas ao seu redor perceberão. Haverá mudanças no seu comportamento, na sua postura, na sua força interior, na maneira como você reage às situações. Porque aquilo que Deus faz por dentro sempre se manifesta por fora. A paz ficará visível. A maturidade ficará perceptível, a sabedoria será reconhecida, a firmeza será admirada, os resultados serão testemunhados. A presença de Deus na sua vida começará a se tornar um farol para pessoas que ainda estão vivendo aquilo que você viveu recentemente. Você se tornará sinal vivo de que Deus muda histórias quando encontra um coração disposto. O Espírito Santo te mostra que o que está vindo é tão significativo, tão profundo e tão transformador que ele precisou te preparar emocionalmente para não confundir processo com ataque. Existirão momentos em que a mudança parecerá desconfortável. E é aqui que a confiança verdadeira se torna essencial. Deus te ensina que nem todo desconforto é ameaça. Às vezes, o desconforto é apenas a porta se abrindo. Às vezes, é Deus mexendo em estruturas antigas para construir algo novo. Às vezes, é o céu reorganizando o seu caminho. Às vezes, é o propósito sendo ajustado. Quando a confiança está alinhada, você não entra em pânico com mudanças. Você discerne. E quem discerne não se perde. Com o coração agora firme, Deus te prepara para algo ainda mais profundo. Ele quer que você saiba que não está apenas prestes a receber o impossível, você está prestes a testemunhar o cuidado dele de um jeito que nunca experimentou antes. Ele vai te mostrar que cada lágrima que você derramou foi vista. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada madrugada de angústia teve propósito. Cada desânimo teve resposta. Cada ataque teve limite. Ele viu tudo. Ele guardou tudo. Ele transformou tudo. E quando ele revela isso, nasce dentro de você uma certeza que nenhuma batalha consegue apagar. Você nunca esteve sozinho. Deus te fortalece agora porque você está prestes a entrar na parte da jornada onde a ação dele se torna visível. O que antes era só promessa começa a ganhar forma. O que antes era só esperança começa a se materializar. O que antes era só clamor começa a ser respondido. E é nesse ponto da caminhada que ele pergunta para você. Quando Deus prepara alguém para um milagre, ele trabalha primeiro na raiz, não no fruto. E agora o Espírito Santo começa a te conduzir exatamente a esse entendimento. Existe um ponto dentro da sua alma que estava fragilizado, e era esse ponto que precisava ser fortalecido antes que qualquer transformação externa pudesse acontecer.
Deus te mostra que durante muito tempo você viveu tentando segurar situações com as próprias mãos, porque acreditava que se perdesse o controle, tudo desmoronaria. Mas agora Ele te revela que o verdadeiro desmoronar não acontece quando você solta. Acontece quando você insiste em carregar o que não tem capacidade de sustentar. O Espírito Santo ilumina a verdade de que havia um cansaço acumulado dentro de você que não nascia das circunstâncias, mas da batalha emocional de tentar manter firme aquilo que já deveria ter sido entregue nas mãos de Deus. Esse desgaste silencioso foi se aprofundando ao longo do tempo, até confundir sua visão espiritual. Você começou a interpretar sinais como ameaças, desafios como riscos, atrasos como abandono, e isso intensificou sentimentos que não combinam com quem você se tornou hoje. Deus não te criou para viver cercado por medo, preso em insegurança, aprisionado em dúvidas. Ele te criou para caminhar com confiança e firmeza. Por isso, Ele está intervindo agora, para te tirar desse ciclo emocional que te esgotou. Nesse processo de cura, Deus começa a mostrar situações específicas da sua caminhada. Momentos em que você tentou agir por impulso, porque acreditava que precisava resolver algo rapidamente. Situações em que você tomou decisões motivadas mais pela ansiedade do que pela direção espiritual. Momentos em que você acreditou que estava sozinho e que se não fizesse algo imediatamente, correria riscos. Mas ao revisitar esses momentos, agora você percebe algo que não percebia antes. Deus estava presente em cada um deles. Ele estava ali, silencioso, segurando consequências que poderiam ter sido muito maiores. Ele estava equilibrando áreas que você não tinha forças para sustentar. Estava impedindo que erros impulsivos comprometessem o que ele estava construindo. E o Espírito Santo te revela que uma das maiores obras de Deus não é quando ele realiza algo extraordinário no mundo natural, mas quando ele reorganiza sua percepção espiritual. É isso que está acontecendo agora. A forma como você enxerga o futuro está sendo redirecionada. Aquela sensação de insegurança que te acompanhou por temporadas inteiras está perdendo força. Os pensamentos de derrota que tentavam te sabotar estão sendo desmascarados. A inquietação que te empurrava para decisões precipitadas está sendo silenciada. Há uma clareza surgindo dentro de você. E essa clareza não vem de emoções equilibradas, mas do Espírito Santo reposicionando seu coração. Ele te mostra que, enquanto você estava preocupado com o que não conseguia controlar, Deus estava movendo peças importantes do seu destino. Enquanto você estava cansado emocionalmente, Ele estava fortalecendo áreas internas que você nem percebeu. Enquanto você tentava segurar situações instáveis, Ele estava estabelecendo novas bases para que você pudesse avançar com segurança. Agora, Ele te chama para reconhecer que existe um propósito em tudo o que está sendo alinhado. Nada na sua vida está solto no ar. Tudo está sendo sustentado por alguém que vê o cenário por inteiro. A partir desse ponto, o Espírito Santo te conduz para outro entendimento essencial. Deus não quer apenas te tirar do deserto. Ele quer te ensinar a caminhar com maturidade quando sair dele. O milagre que está a caminho não é uma resposta aleatória. É parte do processo de formação. Ele está moldando sua força interior para que você não retorne aos padrões antigos quando a situação mudar. Porque o verdadeiro perigo não é o deserto, é o que você carrega de dentro dele. Deus quer que você saia do deserto leve, consciente, sensível à voz dele e fortalecido na fé. Ele não quer que a mesma ansiedade que te paralisou no início volte a comandar sua vida depois da vitória. Por isso, o Espírito Santo trabalha hoje na sua estrutura emocional.
Ele está removendo o peso que você acumulou sem perceber. Está tirando camadas de preocupação que envelheceram sua alma. Está reorganizando os sentimentos para que você não viva à mercê de impulsos. Está substituindo tensão por paz, insegurança por confiança, desgaste por descanso. Esse processo interno é uma preparação para o que Deus está prestes a liberar. Você não receberá apenas um milagre. Receberá capacidade emocional para viver dentro dele sem se perder. E Deus te mostra algo ainda mais profundo. Ele está corrigindo o ritmo do seu coração espiritual. Você vinha caminhando acelerado por dentro, mesmo quando o corpo estava parado. Era como se sempre houvesse uma urgência invisível te empurrando, como se algo ruim fosse acontecer se você não vigilasse constantemente. Esse desgaste te consumiu, mas agora Deus toca esse ponto com autoridade. Ele coloca dentro de você uma tranquilidade que não depende de circunstâncias, uma serenidade que não depende de resultados, uma paz que não nasce do que você vê, mas do que Ele declara. Essa paz será um marco na sua vida, porque ela vai te permitir perceber quando Deus estiver movendo algo no ambiente espiritual. Com o coração mais sensível, você começa a reconhecer movimentos que antes não percebia. Pequenos sinais começam a ganhar significado. Situações que pareciam comuns passam a falar com você. A presença de Deus se torna mais clara no dia a dia. A voz do Espírito Santo começa a se destacar no meio de pensamentos confusos. Ele te ensina a diferenciar o que é emoção do que é direção. Ensina a perceber quando é hora de agir e quando é hora de aguardar. Ensina a identificar atalhos perigosos e caminhos seguros. Essa sensibilidade é fundamental para a próxima fase da sua vida. Deus não quer te ver sendo empurrado pelo medo, mas guiado pela voz dele. E essa voz começa a te lembrar de promessas antigas, promessas que você já quase esqueceu. Ele te mostra que o impossível não está vindo apenas porque você pediu, mas porque ele prometeu. Está vindo porque faz parte de algo muito maior do que você imagina. Está vindo porque ele decidiu que era hora de mostrar que nenhuma temporada de dor tem autoridade para cancelar o destino que ele escreveu. Ele te mostra que, mesmo quando você se sentiu fraco, mesmo quando esteve perdido, mesmo quando pensou que não aguentaria, ele permaneceu firme. E essa firmeza dele agora se torna a base para sua nova força. A partir daqui, Deus te prepara para entender que Ele não apenas restaura áreas quebradas. Ele cria caminhos onde não existe possibilidade humana. O impossível começa a se tornar realidade quando você percebe que não é sua responsabilidade fazer o milagre acontecer. Sua responsabilidade é guardar o coração, alinhar a confiança e seguir a direção. A responsabilidade de abrir portas é dele. A responsabilidade de levantar o que caiu é dele. A responsabilidade de reverter o que parecia perdido é dele. E quando essa verdade se instala na sua alma, a ansiedade perde completamente a força. O Espírito Santo te leva a outro ponto profundo. Deus quer que você perceba que esse milagre não será apenas resposta de oração, será sinal de uma nova estação. Haverá mudanças no seu ambiente, na sua rotina, nas suas oportunidades. Há algo sendo alinhado que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Deus está tirando obstáculos que estavam invisíveis aos seus olhos. Está movendo situações por trás do cenário. Está ajustando pessoas que farão parte da próxima fase da sua caminhada. Ele já está preparando tudo para que o impossível não seja apenas vivido, mas testemunhado com clareza. Quando Deus encontra um coração que finalmente descansou nele, a atmosfera espiritual ao redor dessa vida muda completamente. Há uma liberdade que começa a se manifestar no interior, uma leveza que antes parecia impossível, e é justamente nesse ambiente de rendição verdadeira que o Espírito Santo opera os movimentos mais significativos. Porque quando você solta o que nunca deveria ter carregado,
Deus assume lugares que sempre foram dele. E quando ele assume, nada permanece do mesmo jeito. O Espírito Santo te mostra agora que existe uma diferença profunda entre alguém que acredita em Deus e alguém que confia em Deus. Acreditar reconhece que ele existe. Confiar entrega o que você tem. Acreditar observa o milagre. Confiar caminha em direção ao milagre. Acreditar entende a promessa. Confiar descansa antes da promessa se cumprir. E você está entrando exatamente nesse ponto, onde a confiança madura abre portas que a fé infantil não conseguiria sustentar. E isso faz toda a diferença na forma como Deus age. Quando essa entrega se torna real, Deus começa a tocar áreas que estavam em espera espiritual. Você pode não ter percebido, mas existiam bênçãos que estavam prontas, separadas, guardadas, porém bloqueadas por causa do peso emocional que te impedia de discernir e receber. Não era falta de promessa, era falta de espaço interior. Deus não despeja o novo dentro de um coração transbordando de ansiedade. Ele espera até que você solta, até que você descansa, até que você se alinha. E agora que essa posição interior mudou, ele começa a mover aquilo que estava reservado desde o princípio. O Espírito Santo te revela que existem ações específicas de Deus que só acontecem quando o coração está desocupado de preocupações desnecessárias. Quando você se desprende do controle, ele revela caminhos que estavam obscurecidos pelos seus medos. Quando você para de tentar prever tudo, ele te mostra direções que antes pareciam impossíveis. Quando você abandona as tentativas de corrigir sozinho, ele encaixa as peças que estavam desalinhadas. Essa cooperação silenciosa entre sua entrega e a ação dele cria o cenário perfeito para o impossível. E agora, Deus começa a abrir os olhos do seu espírito para outra verdade. Ele estava esperando esse momento para destravar áreas que não poderiam ser liberadas enquanto você insistia em segurar as coisas com as próprias mãos. Você tentava carregar relacionamentos, decisões, pressões, expectativas e frustrações, acreditando que se soltasse, algo ruim aconteceria. Mas Deus te mostra agora que o verdadeiro perigo estava em continuar segurando. Porque segurar mantinha você no mesmo lugar. Entregar permite que ele te conduza adiante. A partir daqui, o Espírito Santo te guia para um entendimento ainda mais profundo. Deus está liberando respostas que estavam retidas. Não retidas por resistência dele, mas por falta de preparo emocional da sua parte. Ele não queria que você interpretasse a bênção como peso, nem que confundisse direção com responsabilidade pesada. Ele precisava que você estivesse equilibrado para compreender a magnitude do que ele planejou. E agora, porque seu interior está organizado, ele começa a liberar respostas com precisão e cuidado. O Espírito Santo te mostra também que ele está ativando conexões espirituais importantes. Pessoas certas começarão a cruzar o seu caminho. Portas que antes estavam fechadas começam a se mover. Oportunidades antes invisíveis começam a se revelar. Você começará a perceber que nada disso é aleatório. Tudo faz parte de uma reorganização divina. Ele não está apenas respondendo orações, está construindo uma nova trajetória, está entregando ferramentas, conexões, discernimento e força emocional para que você caminhe com firmeza. Deus também te revela que, quando encontra um coração descansado, ele pode trabalhar com liberdade nos bastidores da sua vida. E isso significa que circunstâncias começam a ser realinhadas sem que você precise mover um dedo. Ele move relatórios, corações, decisões, ambientes, conversas, portas, oportunidades. Ele ajusta detalhes que antes pareciam inalcançáveis. Ele muda cenários que pareciam imutáveis. Ele cria soluções que você jamais imaginaria. E tudo isso acontece enquanto sua alma permanece tranquila nele.
O Espírito Santo te conduz agora a compreender que Deus trabalha de maneira muito mais profunda quando não enfrenta resistência emocional. Antes, quando você tentava resolver sozinho, você interferia em áreas que exigiam intervenção espiritual. A ansiedade fazia você tomar decisões apressadas. O medo empurrava para atitudes impulsivas. A insegurança fazia você duvidar de promessas. Agora, com o coração rendido, ele pode agir sem interferência. E esse agir se torna muito mais rápido e poderoso. O ponto mais profundo dessa nova fase é que Deus começa a revelar o porquê de certas coisas terem demorado. Ele te mostra que não era sobre o tempo, era sobre o seu preparo. Ele precisava que você desenvolvesse discernimento suficiente para não cair nas mesmas armadilhas que antes te feriram. Precisava que você tivesse estabilidade para suportar ambientes que antes te desequilibrariam. Precisava que você aprendesse a identificar ruídos internos para não confundir direção divina com emoção. Agora que você chegou até aqui, ele pode liberar aquilo que sempre esteve reservado. Há um movimento espiritual acontecendo neste exato momento, e é isso que o Espírito Santo está colocando dentro do seu coração. É como se um novo ciclo estivesse sendo ativado, uma fase que você aguardava há muito tempo. E Deus te mostra que essa ativação não depende de portas humanas, depende da permissão dele. Quando ele decide mover, nenhuma resistência pode impedir. Quando ele determina, nenhuma força contrária pode barrar. Quando ele libera, nada pode reter. E ele está liberando porque encontrou um coração que finalmente se rendeu. O Espírito Santo também te revela que, a partir desse momento, você começará a sentir uma clareza que não sentia há muito tempo. Ideias que estavam presas começarão a fluir. Projetos que haviam parado voltarão a se desenvolver. Sentimentos que estavam confusos ganharão direção. Áreas que estavam desorganizadas serão estabilizadas. Isso não acontece porque você se esforça. Acontece porque você se alinhou. Quando o interior encontra ordem, o exterior responde com fluidez. Deus quer que você saiba que essa clareza espiritual não é apenas um benefício, é parte do propósito. Ele precisa que você enxergue com nitidez para não se desviar da rota. Ele precisa que você reconheça sinais que antes ignorava. Ele precisa que você perceba quando algo é dele e quando não é. Ele precisa que você se torne sensível ao movimento do Espírito para acompanhar o que ele fará a seguir. Essa sensibilidade será uma das maiores ferramentas que você carregará daqui para frente. O Espírito Santo te aproxima agora do ponto central deste bloco. A liberação do impossível acontece quando Deus encontra um coração que descansou. O descanso não é ausência de atividade, é presença de confiança. Quando você descansa, ele trabalha. Não porque você delega, mas porque você reconhece que ele é o único capaz. E quando ele trabalha, ele transforma, ele reorganiza, ele cura, ele expõe mentiras, ele revela verdades, ele fortalece identidades. Ele abre caminhos, ele cumpre promessas. Nesse descanso, Deus também te revela que o inimigo perde completamente o acesso emocional que antes possuía. Antes, as batalhas internas eram intensas porque havia espaço para interferência. Agora, com o coração firmado em Deus, a mente não se torna mais território vulnerável. A ansiedade não dita mais o ritmo. O medo não estabelece mais o tom. A insegurança não guia mais decisões. A dúvida não ocupa mais espaço. O inimigo perde autoridade porque você não vive mais a partir das circunstâncias, mas da confiança. E agora, Deus te conduz para a parte final dessa revelação. Existe algo grande prestes a acontecer na sua vida. Não é exagero espiritual, não é promessa vaga, não é motivação superficial, é direção do Espírito Santo.
Ele está te levando para uma fase onde você verá o impossível se manifestar em áreas específicas que estavam paralisadas. Haverá movimento onde antes havia estagnação. Haverá resposta onde antes havia silêncio. Haverá cura onde antes havia ferida. Haverá recomeço onde antes havia perda. Haverá restituição onde antes havia dor. Chegando ao final desta mensagem, o Espírito Santo continua a tocar o seu coração de uma forma singular. Ele te mostra que toda essa jornada que você viveu até aqui não foi um caminho perdido, mas um processo cuidadosamente conduzido pelas mãos de Deus. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite pesada e cada sentimento de incapacidade foram observados pelo céu. Nada passou despercebido. Agora, o Senhor te traz até este momento para que você entenda que existe um propósito por trás de tudo e que o impossível que Ele vem anunciando não é apenas uma promessa bonita, é uma intervenção real que está sendo preparada com precisão divina. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe porque existe uma virada espiritual muito maior do que você imagina acontecendo ao seu redor. E é como se Deus sussurrasse ao seu coração neste instante. Eu estava com você quando ninguém estava. Eu te carreguei quando você não tinha mais forças. Eu te protegi quando você nem sabia que estava sendo atacado. Eu te amei quando você achou que não merecia nada. Essa certeza te envolve agora, trazendo um calor, uma paz, uma convicção que nenhuma palavra humana poderia produzir. E é justamente aqui que o Senhor te faz um convite decisivo, um convite que transforma a alma, um convite que redefine destino, um convite que não pode ser adiado. Ele te chama para mais perto dele, não para uma religião, não para uma obrigação, mas para um relacionamento real com Jesus Cristo. Ele te chama para entrar numa vida nova, para caminhar com o único que nunca te abandonará, para permitir que Ele limpe sua culpa, restaure sua identidade, cure suas feridas e te dê uma esperança que não depende de circunstâncias. Jesus te chama hoje porque Ele sabe onde sua alma está cansada e sabe exatamente o que precisa ser restaurado. Se você sente esse toque dentro de você, essa presença que parece dirigir seus pensamentos, essa emoção que não se explica pela razão, saiba. É o Espírito Santo te convidando para entregar sua vida ao único Salvador. Ele não te força, ele não te pressiona, ele não te intimida. Ele apenas te chama. E quando ele chama, é porque existe algo reservado para você que nenhuma outra pessoa no mundo pode viver no seu lugar. Se o seu coração está aberto, diga a ele agora, em silêncio ou em voz baixa: Jesus, eu te recebo. Entra na minha vida. Eu quero caminhar contigo. E se você já conhece a Cristo, mas se sente distante, frio, sem direção, ou se percebe que perdeu a sensibilidade ao longo das lutas, Ele também te chama ao retorno. Ele não te acusa. Ele te abraça. Ele deseja que você volte a sentir a presença que um dia te deu forças quando você pensou em desistir. Deus quer reacender o que se apagou, restaurar o que se quebrou, alinhar o que se desviou. Ele está pronto. E você? Antes de seguirmos para o momento de oração, eu quero te pedir algo importante, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar vidas que talvez estejam exatamente como você estava antes de ouvir essa palavra. Se esse conteúdo tocou você, deixe seu like. Isso não é sobre números, é sobre alcançar mais pessoas machucadas, aflitas, confusas, que precisam desesperadamente ouvir a voz de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse tipo de mensagem é relevante e passa a entregar para mais gente. E se puder, escreve nos comentários algo que Deus falou com você. Sua palavra pode curar alguém. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Talvez seja exatamente essa mensagem que ela precisa para continuar. Agora, eu quero te entregar o desafio do dia.
Antes de dormir hoje, separe 5 minutos para ficar em silêncio na presença de Deus. Não peça nada. Não tente resolver nada. Apenas diga: Senhor, meu coração está aberto. Fala comigo. E depois, feche os olhos e permita que o Espírito Santo toque onde você nem sabe mais como tocar. Esse simples gesto abre um espaço incrível para que Deus revele o que está preparando. E agora feche os olhos, se puder, e vamos orar juntos. Senhor, neste momento eu clamo pela vida dessa pessoa que está assistindo, ouvindo ou lendo esta palavra. Tu conheces cada detalhe da história dela, cada dor, cada desgaste, cada luta interna que ninguém nunca soube. Tu sabes de onde ela veio, por onde passou, o que carregou e o que ainda tenta sustentar sozinha. E por isso, Pai amado, eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo envolva agora esse coração com uma paz que não se explica, uma paz que invade a alma como vento suave, uma paz que desfaz medos acumulados e cura feridas antigas. Eu oro, Senhor, para que o impossível que foi anunciado não fique apenas como promessa, mas que se manifeste na vida dessa pessoa de forma real, clara e poderosa. Que portas que estavam trancadas se movam, que caminhos que pareciam impossíveis se abram, que respostas que demoraram tanto cheguem com clareza. Que aquilo que estava morto receba vida, que a área que estava estagnada volte a florescer, que todo desgaste emocional se dissolva diante da tua presença. Que toda ansiedade seja desfeita pela certeza do teu cuidado. Que todo peso seja removido de forma definitiva. Pai, coloca a mão nesse coração e cura o que o tempo não conseguiu resolver. Tira a culpa que ainda insiste em retornar. Tira o medo que impede essa pessoa de avançar. Tira a confusão que bloqueia a visão espiritual. Restaura a identidade dela, lembra quem ela é no Senhor, lembra que ela é escolhida, que é amada, que é protegida, que é cuidada por ti. Que essa pessoa sinta agora o abraço que faltou, a força que faltou, o amor que faltou. Eu peço, Deus, que tu venhas dar direção. Direção para decisões difíceis, direção para mudanças necessárias, direção para romper ciclos que estavam prendendo essa vida ao passado, direção para confiar no tempo certo de Deus, direção para reconhecer portas que vêm do céu. E se houver qualquer armadilha do inimigo escondida no caminho, revela antes, desmonta, destrói, impede. Senhor, estabelece uma nova estação sobre essa vida. Que este momento seja lembrado como o início de uma transformação profunda. Que o impossível se torne testemunho, que o desânimo se torne força, que a dúvida se torne convicção, que a noite se torne manhã, que o deserto se torne jardim, que a fraqueza se torne maturidade. Eu consagro essa pessoa às tuas mãos e declaro que nada poderá impedir aquilo que o Senhor determinou para ela. Que a graça a envolva, que a paz a acompanhe, que a presença do Espírito Santo seja sentida de maneira constante e diária. Em nome de Jesus, amém.